Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Olha só, nós já somos mais de 160 mil inscritos, mas está faltando você. Curta, comenta, compartilha, dá uma olhadinha lá na playlist, tem muita entrevista bacana que pode edificar e transformar a sua vida. Deixe-me indicar um livro do pastor Jorge Linhares para vocês. Esse aqui é fresquinho e acabou de ser lançado. A Mentira. Mentiras que contaram sobre a vida do pastor, sobre o ministério, sobre a igreja, mentiras evangélicas, por que o diabo é o pai da mentira, o que ele anda aprontando por aí. E mais do que fazer propaganda sobre o assunto a mentira, aqui o pastor Jorge vai nos ensinar a tratarmos a respeito desse tema. Abandone a mentira porque ela não agrada ao Senhor. Olha só, nosso convidado de hoje é psicanalista, pastor e empresário. Ele é casado com a Marcela e pai do Samuel. Ele é membro de uma das igrejas, das missões aqui da Igreja Batista Getsemane. Hoje o nosso convidado, que também é autor e palestrante, é o Lenildo Bogeia. Bem-vindo, Lenildo. Tudo bem, Priscila? Muito bom estar aqui. Legal demais, a gente só se falou por telefone, agora pessoalmente. Isso. Fala sério, por que fale agora ou cale-se para sempre? Então, Priscila, essa frase, né, normalmente escutávamos quando o padre, o pastor, o cerimonialista, no final de uma cerimônia ele falava: tem alguém contra essa relação? Fale agora ou cale-se para sempre. É verdade, né? Se tiver alguém aqui, fale agora ou cale-se para sempre. Era a hora da encrenca. Era a hora da encrenca. Só que essa frase, ela vai ao encontro do que o casal ele tem que tratar no namoro, no noivado. Só que tem alguns casais que já estão com 5, 10, 15 anos e nunca conversaram, nunca sentaram para falar sobre assuntos que são delicados. Então por isso que a gente tem visto hoje casais com 15, 20, 25 anos de casados que estão separando. O índice de divórcio tem aumentado cada dia mais. Então esse livro é uma oportunidade para alguns casais falarem hoje ou se calarem para sempre. Abrir os olhos hoje ou então não abrir mais, fechar e terminar de viver. É um convite para o diálogo. É um convite para o diálogo. Conversas que vão mudar o rumo, a trajetória desse relacionamento. O relacionamento normalmente começa ali no namoro. Isso. O que você vê? Como que você está vendo o namoro hoje? Ele está à moda antiga ou ele está atualizado? Como é que está o pessoal no mundo cristão? Não vamos nem falar do mundo em geral, né? Como é que está esse namoro? Então, dentro da igreja, mudou-se muito, né? Na época dos meus avós, dos meus pais, os relacionamentos eles tinham uma forma, né? Até que o namoro ele era mais curto. Aí depois se casava e a gente via, né? Meu sogro faleceu há aproximadamente 2 anos e foram 48 anos aproximadamente casados. Uma vida inteira, né? Meu pai e minha mãe já têm 41 anos juntos. Então assim, a gente vê que hoje já está um pouco diferente. Até o nada a ver, o relativamente correto, a gente vê que dentro da igreja, Uhum. Tem se mudado isso. As pessoas não têm esperado para se conhecer um ao outro. E dentro do livro eu abordei até alguns assuntos que são relacionamentos, casamentos que pessoas que já vieram de outros relacionamentos, não necessariamente se separaram e se casaram, mas que já tiveram uma vida, já conheceram, já namoraram, ficaram algum tempo em algum namoro, não deu certo, aí entra para esse relacionamento. Só que um não esperou o outro, um não se guardou para o outro. E agora tem que sentar e conversar sobre isso. Olha, essa experiência que eu tive, até para não pegar essa experiência negativa de um relacionamento frustrado e trazer para esse relacionamento presente. Então isso mudou muito, porque antigamente não se tinha tanta experiência, não se tinha tanto acesso como se tem hoje. As pessoas hoje elas estão entrando no casamento pensando assim, se não der certo, eu separo e parto para outro relacionamento. Como é que a gente pode trabalhar, talvez até através de um conteúdo como esse, para evitar que isso aconteça? Então, quando eu estava escrevendo esse livro, Priscila, senti algo muito no meu coração, que o divórcio, ele começa no namoro.
Poxa, Porque já no namoro, no isso, primeiro relacionamento ali? o divórcio já começa no namoro. Porque o que que acontece? Como você falou, a pessoa ela entra em um relacionamento já com aquele plano B e se não der certo. Aí já está fadado ao fracasso. Se você acha que tem um jeito de sair, né? É muito difícil. Se o Senhor não intervir diretamente, essa pessoa entra no relacionamento, mas com aquele plano B. Eu posso voltar para a casa do meu pai. Por isso que até o texto bíblico diz, né? Por esse motivo, deixará o homem e a mulher a casa de seus pais, unir-se-ão e se tornarão uma só carne. Só que a pessoa sai, ela sai da casa do pai, mas não por completo, não inteiramente, não integralmente, ela sai em parte. E aí quando ela começa a ter alguma situação adversa, ela fala assim, eu vou voltar para casa do meu pai. Então elas não estão dispostas a enfrentar esses desafios. Você está falando, eu estou pensando assim, fica até bonito, parece que é aquele momento de ruptura do filho pródigo, eu vou voltar para casa do meu pai. Mas não é essa a situação. Não. Um casal se uniu, tornou-se uma só carne e agora tá eles têm que tentar manter isso, né? Costumava brincar com a Marcela, né? Somos nós dois agora contra o mundo. Literalmente. Nós contra o mundo é para acabar, é bom isso, bem isso aí, né? Porque se isso não acontece, Priscila, se a gente sempre tem aquele plano B, se a gente está sempre esperando, não vai dar certo. Porque a pessoa sempre... nós não voltamos para um lugar quando ele está totalmente destruído. Quando a gente... Vou pegar o exemplo de Eliseu. Eliseu, quando Elias chega para ele e fala assim, me segue. Eliseu vai lá, ele queima as carroças, ele queima os bois, então ele não tinha para onde voltar, ele não tinha um plano B. Era o sem volta para casa. É o tipo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo pro alvo. Ele olha em frente, isso, né? eu vou olhar só para frente. Só que muitos relacionamentos não estão assim. Então, quando se mantém esse vínculo, o homem que ele não rompe, né, na psicanálise a gente vai dizer a respeito dessa castração, quando o pai não faz essa castração, quando esse vínculo, esse afeto desse homem para com essa mãe, quando isso é muito muito vívido, essa pessoa, ela não vai, acaba que hora ou outra vem essas situações. Então a gente vai tratando a respeito disso, são alguns capítulos, e esses assuntos a gente vai visitando eles aí no decorrer do livro. Nós estamos vivendo num mundo onde homens e mulheres em relacionamentos, às vezes eles se tornam vítimas das circunstâncias, até que tem violência, tem abuso, tem várias situações que se tornam até crime. Mas por que o casamento está tão frágil? É porque o homem e a mulher estão fragilizados, eles estão se fazendo de vítima, porque não estão comprometidos, ou porque não estão vivendo de acordo com a maneira que Deus deseja? O que você acha? Primeiro, eu tenho um pensamento assim, o homem não tem assumido a sua responsabilidade, o primeiro passo. A masculinidade está frágil, né? A masculinidade hoje é uma masculinidade frágil, literalmente. Segundo aspecto, isso a gente pode pegar até esses casais agora, né, pós-pandemia, já são quase 6 anos de pós-pandemia, cada dia mais essa adolescência vem subindo. Estava vendo o estudo semana passada. Muito bem colocado. 30 anos, 35 anos, uma mente ainda, um cérebro ainda que está se evoluindo. Então, o que acontece? Crianças não assumem responsabilidades. Sabe, nós aqui na igreja, né, na nossa missão nós cuidamos de família e nós temos um curso, né, que é o Homem ao Máximo, e o Edwin Cole, ele já dizia nos anos 80 que ser do sexo masculino é questão de nascimento, ser homem é questão de escolha. Verdade. Isso a gente fala no Homem ao Máximo. Então esse é o primeiro aspecto. Então assim, crianças não assumem responsabilidade, e o mal dos nossos dias é transferir a nossa responsabilidade. A culpa é sempre do outro, o problema é sempre do outro. E quando se fala, mas por que separou? A incompatibilidade de genes. De gênero, né? Isso, incompatibilidade. Só que nós somos incompatíveis, eu sou homem, você é mulher, por mais que tenhamos, né... Que a gente pode se completar, mas a gente já é incompatível, já somos, né? Mesmo o homem, a forma de pensar do homem, a forma de pensar da mulher é totalmente diferente, já somos incompatíveis. Só que quando nós não entendemos que o que falta em mim tem no outro,
aí há essa ruptura e esses relacionamentos cada vez mais frágeis. Por que será que os casais ou as pessoas, ou no namoro ou no próprio casamento, por que eles não procuram ajuda quando o problema começa, mas procuram ajuda quando o problema já está gigantesco? Talvez... Medo de encarar o que está acontecendo, medo, negação. Orgulho, a negação, o achar que vai dar conta, sabe? E muitas vezes nós não damos conta, nós não temos resposta para tudo. E isso é libertador, não somente no relacionamento, mas para a vida. Olha, eu não sei. Olha, eu não consigo. Olha, eu não posso. As pessoas não querem fazer isso. Ninguém quer assumir a sua fragilidade. Eu não sei fazer isso. Vamos procurar ajuda? Não. E não é uma receita tipo assim de bolo que você vai pegar. Relacionamento não é isso. A gente não vai encontrar. Quem tem mais dificuldade de procurar ajuda, Lenildo? O homem ou a mulher? O homem. Ainda? Ainda é o homem. Ainda é o homem, porque o homem ele tem dificuldade de se abrir, Priscila. O homem, para ele contar um problema, nossa, demora muito tempo. Por isso que a gente vê que o índice de suicídios do sexo masculino só aumenta. Por isso que a gente vê que as doenças no homem, ela tem cada vez mais aumentado, porque o homem tem se calado. A gente vê dentro das igrejas, a maior população é a feminina. Porque a mulher, ela consegue ir até uma outra amiga, a mulher consegue ir até uma pastora, a mulher consegue chegar até um gabinete e falar, olha, tá assim, não tá bom. Agora o homem... Não consegue. Não consegue. Então essa dificuldade ainda, já estamos em 2026 e ainda encontramos essa dificuldade, o homem não querer a ajuda. Poxa, isso de certa forma é até triste, né? É até triste. Porque compartilhar o que você sente, o que vai no seu interior, é libertador. É libertador. Olha só, nosso programa chama Conversão. Você está falando de psicanálise, mas é também pastor. Isso. É empresário, mas é também pastor. Como é que foi sua conversão? Como é que você nasceu num lar evangélico? Ou... Não, na verdade eu venho de um lar católico. Minha mãe era católica praticante, devota de Aparecida. E minha irmã mais velha, ela se converteu primeiro lá em casa. E aí, aos 14 anos, vamos para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu até gosto de falar o nome, né? Comunidade da Fé, era missionária Georgina, lá no bairro Belmonte. E aí ficamos ali um tempo e acabou que depois saímos da igreja. Aí saímos da igreja, ficamos um período e aí depois retornamos. Retornamos uns 15 anos atrás, mais ou menos, pouco menos. Então, foi então mais você ou já menos tem esse uma processo. Caminhada longa com Deus. Já temos um processo já. Já são 2026, fomos ordenados a pastores. Agora, 2016, perdão. Eu falei, mas eu... Não, 2016. Vai fazer 10 esse anos. ano já completa 10 anos já de ministério. Que legal. Mas olha só, nós estamos falando de Fale Agora ou Cale-se para Sempre. Isso. Tem algum momento que é para calar mesmo, não é para falar? No casamento, no relacionamento? Olha, no momento de se calar, talvez seja depois que colocou a aliança. Agora já não tem jeito, mas você fica de boca fechada? Fica mais difícil depois que se casa, né? O ideal seria que se conversasse tudo antes. Tudo mesmo. Os cursos de noivos oferecidos, eles são bons mesmo? Eles abordam isso? Olha, Priscila, e conseguem identificar problemas? Eu sou suspeito para falar. Porque essa semana mesmo, conversando com um amigo, ele é jovem, 24 anos. Falo jovem, né? Porque eu tenho 14 anos a mais que ele. Eu falava com ele assim, olha, o curso de noivos da nossa igreja, ele é sensacional. Eu e Marcela iríamos casar em abril, mais ou menos. Depois que nós começamos o curso, nós nos casamos em setembro. Então teve assim, tempo de fazer o curso completo mesmo, né? Foi o tempo de fazer, porque olha só, quando nós chegamos no curso, e eu sou muito grato a Deus, quero mandar um beijo pro pastor Daniel e pastora Cristina, nós amamos eles de paixão. Daniel e Cristina Fialho, líderes do ministério com a família, aqui da Igreja Batista Getsemane. Isso, nós amamos eles assim, de paixão mesmo. Lá tinha um quadro e lá tinha uma frase assim, ninguém muda ninguém casa enganado. O pastor Daniel está escrevendo sobre isso. Isso, é muito. Eu citei essa frase e cito o nome, né, dele e da pastora Cristina no livro, porque isso é muito sério. Peraí, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Essa é a primeira parte. Isso. E isso é um ledo engano. Todo mundo acha que o que não gosta no cônjuge, no futuro cônjuge, vai ser possível ser mudado. Entra pra dentro da mesma casa. Não, a gente muda isso depois. Não muda. Não muda, né? Não muda. Aquilo que tá bom, costuma permanecer bom.
Agora, aquilo que tá ruim, são palavras dele, ele vai escrever o livro, então costuma ficar 7 vezes pior, sabe? Então, peraí. A sequência da frase diz que ninguém casa enganado. Ninguém casa enganado. Então, quer dizer, o que eu identifiquei que tá ruim no início do relacionamento não vai mudar. Normalmente não. Se não tiver uma interferência direta de Deus e uma força de vontade da pessoa, a pessoa falar assim, eu quero mudar. Porque se o outro não quiser, não tem jeito. Até a Bíblia diz, né, Amós 3:3, caminharão 2 por um caminho se não houver concordância. Então assim, se a pessoa não quiser, como que eu vou chegar para o outro e falar, você tem, ninguém tem. Agora, se você quiser, aí você pode ir. Aí há essa mudança, aí há essa transformação, porque o Senhor está a todo tempo, através do Espírito Santo, batendo na porta do nosso coração, né? Querendo entrar, fazer morada, trazer uma transformação. Então, se a pessoa aceitar, aí tem como. Agora, se não, e isso tem assim, né? A gente vê jovens que entram para a universidade, para a faculdade, aí conhece alguém ali, só que a pessoa é de outra cultura, a pessoa é de outro ambiente religioso, e aí não, depois que a gente se casar, ele vai começar a ir na igreja e aí não acontece, né? Não acontece. O que você... Olha, a gente não usa muito essa expressão hoje em dia e parece que as coisas estão assentando, mas você acha que o tal do jugo desigual funciona no casamento? Não funciona. Não é bom. Tem que estar juntos, né? A Bíblia disse, né? Não é bom arar a terra com boi e jumento. É difícil isso. Porque um está caminhando de uma forma, o outro está caminhando de outra. Nada concilia, né? Nem a altura, nem a passada, nada, nem né? a passada, nada. Nada ali dá certo. É muito difícil. Pode ser que, então estamos trabalhando, vamos conseguir conquistar algumas coisas, mas o básico, que é essa âncora religiosa, entende, que é o fundamento. Aí um tá pensando de um jeito, outro tá pensando de outro, e por mais que às vezes possa parecer que são próximas, mas são distantes. A pessoa, ela pratica o catolicismo romano, a pessoa pratica o evangelho com essa base judaica, é totalmente diferente. É um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio muito grande. Então, como que vai haver? Um quer ir a uma missa, o outro quer ir a um culto, o outro quer participar de um retiro no carnaval, o outro tá querendo ir para bloquinho. Não tem jeito, vai dar certo. Não tem jeito. Mas aí na quaresma a gente vai ficar 40 dias sem comer carne, depois... Não dá certo. Há uma disparidade muito grande, entende? Outra coisa, o casamento está cheio de problemas. É hora de colocar um filho nessa equação ou não? Não. É hora de parar e, ao invés de procurar um filho, procurar um pastor, um terapeuta, sabe? Procurar alguma coisa. Conselho dos mais sábios. O conselho talvez procure ou um pastor, ou um terapeuta, ou talvez um casal mais experiente de confiança, porque hoje isso é muito difícil. Muito difícil. Né? Alguém que não vai talvez trazer uma exposição, alguém que talvez não vai... Porque hoje a gente vive no tempo dos cortes, a gente vive no tempo de conteúdo, né? Então a pessoa pega um assunto que conversou com você, daqui a pouco ele cria um conteúdo pro Instagram, pro YouTube, e aí acaba que a sua vida, ao invés de você encontrar uma ajuda, você acaba que potencializa esse problema muito mais, entende? Você tocou num ponto interessante. Nós estamos sendo seduzidos ou atraídos por essa vida digital, por essa vida online que parece perfeita. E quando a gente vai mexer um pouquinho, esses casais de comercial de margarina não parecem existir muito não, né? Não existem. Na verdade, o casal perfeito, ele não existe, né? Porque todos nós vamos passar algum momento por alguma divergência de pensamentos. A gente vai passar algum momento, um querendo fazer uma coisa, outro querendo fazer outra coisa. Então, a gente vê que esses casais perfeitos, hora ou outra, quando a gente se assusta, separou. Mas não era tão perfeito, a gente teve, né, não vou citar, recente, um casal aí da mídia, nossa, era o casal exemplo de todo mundo, daqui a pouco estão separados, a menina já tá com outro rapaz, o rapaz já se envolveu com uma outra moça e já separaram novamente. Então assim, não podemos olhar para a mídia, temos que olhar para dentro de nós e buscar na luz da palavra o melhor caminho, a melhor forma, né, para que possamos viver isso. Você falou aí, olha,
casais que estão em constante exposição, normalmente eles demoram a se separar porque eles têm vínculos e contratos que os amarram. Isso não seria uma boa analogia para a gente como cristão, assim, nós devemos fortalecer esses vínculos e esses contratos que estabelecemos no casamento para permanecermos casados? Até porque o nosso manual, Priscila, de regra, de prática e fé, né? De fé e de conduta, né? Ele diz a respeito disso, né? A respeito do homem, que ele tem que ser esse cabeça, essa mulher, que tem que ser a mulher que está ali do lado, ajudadora. E esse contrato que nós fizemos diante do nosso Senhor e do nosso juiz, né? Que diz que na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na beleza, na falta dela, todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe ou até que o Senhor venha. Nós deveríamos conseguir cumprir isso, não é fácil. Na verdade, quando nós traçamos um objetivo, ele se torna também uma forma do inimigo querer se levantar contra as nossas vidas. Mas eu tenho falado, né, onde Deus tem nos dado a oportunidade, que é o seguinte: quem que é a mulher mais importante? Estou falando para os homens primeiro, né, os homens que estão nos assistindo. Pode fazer pergunta direta. Quem que é a mulher mais importante da nossa vida? A nossa mãe ou a nossa esposa? Porque a nossa mãe nós não escolhemos, mas a nossa esposa nós gastamos um tempo escolhendo. Então, assim, é uma reflexão, né, que nós podemos fazer. Assim também o homem, né? Quem que é o homem mais importante da sua vida, mulher? Seu pai ou seu marido? Porque teve um tempo para escolher. Aí eu acho que vem aquela famosa resposta, né? Quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas e depois vem a questão da ordem das prioridades, né? Isso. Em determinado momento da nossa vida, deve ter sido a mãe, o pai, Isso. Mas agora, quem é o mais importante? Na hora de, nesse momento, nesse ponto da vida, isso, né? E a inversão que muitas vezes vivemos é a seguinte: a pessoa pensar que ela entrou em um relacionamento para ser feliz. Nosso pastor, quando ele faz um casamento, ele fala isso: você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer o outro feliz. Isso é casamento. A felicidade, ela vai ser a minha felicidade vai ser uma consequência da felicidade da Marcela. E vários casamentos acabam porque você acha que você entrou ali para ser feliz. E não. A felicidade do Lenildo é uma consequência da felicidade da Marcela. Como a felicidade da Marcela é uma consequência da felicidade do Lenildo. Não é uma vida só pautada para o outro, mas se a Bíblia diz, olha, amarás... um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei. É uma entrega. É uma entrega. Não é fácil, mas ela tem que ser diária, sabe? Se falasse assim para você, assim, quais são suas dicas de ouro para um relacionamento, você está dizendo, fale agora ou cale-se para sempre. Então você está convidando para esse diálogo, para essa conversa, para colocar na mesa o que incomoda ou o que faz bem também. Isso. Mas se você falasse, não, meu conselho de ouro é esse, qual seria? Olha, sinceridade, falar o que realmente está sentindo. Esse é básico. Muitas vezes as pessoas elas tentam embelezar ou ocultar aquilo que está realmente incomodando. Olha, essa roupa que você veste me incomoda, não usa, fala. E às vezes rodeia, o restaurante assim, muita volta. Primeiro, sinceridade, né? Ser sincera. A segunda coisa, acordos. Desde o namoro tem-se que criar acordos. Olha, nós vamos até aqui, esse é o nosso limite. Uma boa comunicação, sabe? Ter mesmo o outro como amigo, como companheiro, como cúmplice, isso desde o namoro. E talvez o principal aqui seria orar. Gastar muito tempo orando. Sozinho ou juntos? Juntos. Quando você ora, acontece 3 coisas. Você aprende a quem ora. Quando você ora, você aprende com quem ora e para quem está orando. Então, assim, a quem ora? Nós oramos a Deus. Então, quando nós oramos, nós aprendemos um pouco mais de quem é esse Deus. Com quem nós estamos orando? Se nós começarmos a orar aqui, o próprio Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós, ele vai começar a trazer algumas coisas que talvez são demandas da Priscila que eu deveria estar orando. E
há quem ora, porque por mais que eu esteja aqui com você, o Espírito Santo também vai trazendo. Então, são 3 pilares da oração. Então, quando você está orando com o outro, e eu tenho algumas experiências acerca disso, o próprio Deus vai falando, olha, direciona a sua oração para isso, olha, direciona a sua oração para aquilo. O próprio Espírito Santo, né, ele vai trazendo isso no nosso coração. Então, quando somos sinceros, quando temos uma boa comunicação e principalmente quando investimos tempo em oração, eu acredito que esse funil vai fechando e se torna um caminho bom para um relacionamento. Amém. Entende? Então, você fala que, no seu subtítulo, fala assim, conversas que mudam histórias, escolhas que determinam destinos. Isso. Quando a gente conversa, a gente ajusta. Ajusta. Ou ajusta ou toma a decisão certa. É melhor, Priscila, a gente ficar triste alguns dias, algumas semanas, por um namoro e um noivado que não deu certo, do que a gente passar uma vida inteira carregando o peso de um casamento que foi mal escolhido. Tipo assim, a pessoa viu, ele era ignorante, ela era ignorante. Já viu isso no namoro? Quantas vezes que a gente, com uma semana, um mês de relacionamento, a gente vai conversar com um casal e aí a moça fala, ele era ignorante, mas agora que a gente tá dentro de casa, piorou. Quer dizer, ela identificou o problema, mas não tratou. Não conversou. No livro eu falo... Nem abandonou o problema, né? Não abandonou, pelo contrário. No livro eu falo, olha, olhe para o outro dentro da casa. A forma que esse homem, se esse homem não honra, se esse homem não honra a mãe dele, como que ele vai honrar uma moça? Sabe? Se essa moça ela não respeita o pai dela, como que ela vai respeitar o marido? Então isso tudo está explícito. Isso tudo está no rosto. Então assim, por que você é assim? Por que você tem esse tipo de comportamento? Ah, eu não tive uma boa referência, a gente vive hoje numa sociedade que muitos lares, né, que já se separaram, então não tem uma referência paterna ou materna, mas então a nossa mente, ela se adapta. Se nós não tivermos talvez uma boa referência paterna, uma boa referência materna, se encontrarmos uma pastora, um pastor, se encontrarmos um terapeuta, se buscarmos algumas formas de readaptar a nossa mente ela se adapta a isso, dá para se mudar, dá para se ressignificar, mas isso tem que ser um passo primeiramente, como eu disse, a pessoa querer. Segundo, a gente conversar sobre isso, isso não me agrada. Isso não me agrada. A gente ouve umas historinhas assim, né? Que o casal ficou 40, 50 anos casados. E aí, no final, pergunta assim, que parte... hoje eu posso te pedir alguma coisa especial? Pode. O que você quer? Eu quero essa ponta do pão. Mas eu só te dou o meio. Não, eu quero a ponta, porque eu gosto da ponta. Mas 40 anos sem falar um básico de que não gosta daquela coisa simples. Coisa simples. E às vezes o relacionamento adoece porque a gente não é franco um com o outro, Foi se desgastando por causa disso. Quando você está ali no aconselhamento com casais, ali no aconselhamento pastoral ou profissional da sua área, é fácil abordar isso? É fácil identificar ou gera dor, tristeza, aprovação? Como é que é esse tratamento? Todo confronto, a princípio, ele traz um desconforto. Tanto no gabinete quanto... Que ruim, né? Você tem que encarar o problema. Porque muitas vezes, ou no primeiro momento, costumamos achar que o confronto é uma afronta. Certo. Muitos de nós temos dificuldade em receber o não. Mais até do que dizer o não. E quando você o casal chega para conversar com você, e aí você fala pro marido assim, olha, você poderia fazer assim. Ele já tá achando que você tá dizendo não para ele, que você tá a favor da esposa. Quando você chega para a esposa e fala assim, olha, você poderia fazer assim, ela fala, mas eu já faço assim há tanto tempo, ela pensa. Então ela acha que você tá indo contra. Então isso gera um desconforto. Mas quando muitas vezes, né, passa um primeiro atendimento, um primeiro gabinete, eles colocam aquelas dinâmicas em prática, eles olham e falam assim, nossa, que legal. Uma dinâmica muito simples, você que está nos assistindo, você pode fazer hoje. Pode falar direto lá. Para de frente da sua esposa, para de frente do seu marido. E em silêncio, a janela da alma, né? Olha dentro do olho, sabe? Faz aquele olhar dentro do olho, tenta ficar pelo menos uns 5, 10 minutos sem falar nada, mas revisitando aqueles votos, sabe? Eu prometo te amar, te honrar, te respeitar. Porque esse momento é ele que
que nos mantém em algumas situações difíceis do relacionamento de pé, sabe? Então, às vezes, eu costumo fazer isso no meu primeiro atendimento, às vezes, com o casal. Deixo eles falarem. Depois que eles falaram, depois que se acusaram, depois que transferiram a responsabilidade para os outros, eu falo, fiquem de pé, olhem um de frente para o outro. Eu já saí do Ele é mau, né? Eu já saí do consultório. Eu quero só que vocês olhem na janela um do outro, só que vocês comecem a lembrar. Lembrar, né? Lembrem. A Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esperança, verdade. Então, olhem, o que foi que te agradou no outro ali, né? O que foi que te agradou? Qual foi o motivo? Não lembrem dos últimos anos. Não, eu quero que vocês lembrem daquele dia. Olha como que ela estava vestida. Olha como que ele estava vestido. Fecha a porta do consultório ou fecha a porta do gabinete. Quando você volta, eles estão em prantos. Sabe, tem casal que já nem voltou. Já não volta, porque já tá curado ali, né? Já entendeu ali, tipo assim, olha, eu tô fazendo tudo errado. Eu parei de buscar aquilo que... quando eu coloquei uma aliança no seu dedo, eu tirei você da casa do seu pai, o meu objetivo era te fazer feliz. Olha, quando você saiu da casa da sua mãe e veio morar comigo, o meu objetivo era te fazer feliz. Quando eles entendem isso, aí fica tudo muito mais fácil. Entende? No princípio é desconfortável, como eu disse. Mas depois que se conversa um pouco, aí já começa a entrar no trilho, aí a coisa fica boa, entende? Porque não é sobre nós. Lenildo, geralmente casa de ferreiro, espeto de pau, já que a gente está usando um pouquinho de frases feitas. Isso. Você coloca em prática na sua vida conjugal, no seu relacionamento, o que você está colocando aqui pra gente. E você vê a transformação, a ação do Espírito Santo de Deus nisso. Conversávamos, foi até essa semana mesmo. Gente, só pra constar, a Marcela tá aqui do ladinho, ouvindo a gente tudo. Glória a Deus. E até bom ela estar aqui, né? Ela pode gritar aqui e dizer que não. Só que estávamos conversando porque tínhamos escutado algumas pessoas que têm até mais tempo de casado que nós falar assim, quebrei o pau sobre isso. Brigamos sobre aquilo, e eu olho para ela assim e falo assim, graças a Deus. Sabe por quê, Priscila? Porque é muito interessante, eu acho que a gente tem tempo para poder falar sobre isso, né? Nós éramos amigos antes de nos casarmos. Na verdade, um dia ela pode trazer um testemunho aqui, no livro tem parte desse testemunho que ela orou por mim um tempo, antes de me conhecer. Depois ela orou por mim já sendo amigos. E aí depois a gente sendo amigos, acaba que em um culto, eu até falava com esse amigo que eu conversei com ele nessa semana, que o pastor chega no final de um culto, eu acredito que Deus fala ainda. Esse pastor chega para mim no final de um culto, o mês de maio, e fala assim, Deus está te dando 7 dias para você resolver sua vida. Na mesma hora eu entendi, primeira coisa que eu tenho que resolver é a minha vida sentimental. Então, eu começo a orar, e aí Deus traz uma direção, a gente sai para jantar em uma sexta-feira, saímos para jantar e naquela sexta-feira foi diferente, éramos amigos, já tínhamos saído para lanchar, mas saímos para jantar, e naquela sexta-feira foi diferente. Saímos para jantar, quando voltamos, ela fala assim, você não vai se despedir de mim não? E aí eu vou me despedir dela, só que eu vi ela com um brilho diferente. Com novos olhos. Com novos olhos, com um novo olhar. Já não era mais minha amiga. Só que eu tentei roubar um beijo dela e ela virou o rosto e me disse não. Ei, só que aí eu costumo brincar assim, que te desaforo, eu passei ela pro meu nome, me casei com ela, só porque ela me cortou. Mas olha só, a palavra de um pastor que chegou pra mim e falou, decide a sua vida. Ele fala isso, então eu vou lá, oramos depois dessa data, oramos mais 30 dias, e no dia 12 de junho de 2016. Bem no dia dos namorados, né? 2016 eu peço ela em namoro e 2017 nos casamos, isso. Então eu pedi ela dia 12 de junho, dia dos namorados mesmo, de 2016 eu peço ela em namoro. E 2017 nos casamos, então já são 8 anos. Esse ano nós completamos 9 anos de casados. Mas nesses 8 anos nós nunca tivemos, e graças a Deus e no nome de Jesus, o inimigo não vai encontrar nessa frase uma forma de querer se opor a isso, mas nunca tivemos uma briga acalorada, nunca dormimos, né? Isso é relacionamento saudável
saudável que segue o que você está falando, né? O diálogo, até a porque, conversa, como né? eu disse, eu sou muito grato. Olha, sou grato a alguns casais e à nossa igreja. Sou grato ao pastor Daniel e à pastora Cristina Fialho. Sou muito grato a Deus porque Deus me colocou ao lado do meu pastor. Quero até mandar um abraço para o pastor Cleudson Sattler e pastora Iris. São um casal queridíssimos, né? E assim, eu sou Isso. auxiliar dele lá, ele me dá a oportunidade de cuidar de famílias lá. E assim, é um casal que ele chegou para nós e falou assim, sem quando é nunca. Ele falou conosco quando éramos noivos, assim, namorados. Éramos noivos, só que não tínhamos colocado aliança no dedo ainda. Estavam compromissados. Estávamos compromissados, éramos namorados. E aí ele falou assim, olha, sem quando é nunca. E aí marcamos a data do nosso casamento e Deus trabalhou de uma forma muito poderosa. Mas eu sou muito grato a Deus porque pastor Daniel e pastora Cristina, pastor Cleudson e pastora Iris. E uma frase, uma vez que eu aprendi muito com o pastor Kleber Agapito, né? Que saudade. Muita saudade, meu Deus, eu não vou nem chorar. Mas ele falava assim, que ele conversava, olha, oh meu Deus. Meu amigo também. Oh Jesus. Ele falava assim que com a Conceição, ele não discutia pessoas, ele discutia ideias. Verdade. E essa frase, depois que nós a ouvimos por diversas vezes, essa frase, ela virou uma chave dentro de nós. Porque quando eu e ela tínhamos, né, divergências, eu sempre falo isso. Aonde que essa conversa vai nos levar? Porque se não for levar a gente para lugar nenhum, o stop que eu falo no livro, olha, vamos encerrar essa conversa aqui, depois nós conversamos sobre isso. Muitas vezes, eu falo em 90% dos casos, a gente nem volta naquele assunto. Porque baixou a poeira, serena os ânimos, a coisa melhora. Porque o problema dos relacionamentos é o seguinte, ninguém quer ficar por baixo, ninguém quer perder. Então, eu sei o que fere a Marcela sabe o que me fere. Eu sei um nível a mais que fere ela. Então, os casais vão escalando. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, maturidade isso. Vamos encerrar essa conversa aqui, não vamos escalar essa briga, vamos deixar ela aqui. Depois, se a gente for necessário, a gente volta e conversa sobre isso. Mas quase nunca é necessário. Então, escutando essa frase do pastor Kleber, vamos discutir ideias, não vamos discutir pessoas. Porque se eu estiver falando algo e esse algo vai ferir o outro, eu estou discutindo a pessoa. E aí eu estou levando para o pessoal. E eu não posso levar nada para o pessoal. Quando eu não levo essa situação para o pessoal, aí o meu relacionamento tende a crescer um pouco mais, entende? Então, por isso que não tem sido fácil. Mas a gente tem tentado viver isso aqui, até por isso, né, que agora, depois de 8 anos de casados, que a gente consegue publicar esse primeiro livro, sabe? Legal demais. Olha só, eu acredito que ele fechou com chave de ouro, porque o conselho, a observação, o compartilhar da experiência pessoal só enriquece. Lenildo, é peninha que a gente tem que terminar, porque eu achei que a conversa foi extremamente esclarecedora e enriquecedora. Para quem não conhece ainda, fale agora. O cálice para sempre. Do Lenildo. E como é que o pessoal faz para adquirir, Lenildo? Então, me procure aí no Instagram, @Lenildo Bogeia. LENNILDO BOGGEA. BOGEA. Não é fácil assim não. @Lenildo Bogeia. Ó, pega aqui. Tem lá no Instagram, no Mercado Livre também tá. Em breve a gente vai conseguir colocar aí também na Amazon e em outras plataformas aí. Tá bom? Mas é só me procurar lá. Que encerrando, qual que é a frase que você vai deixar pra gente dar o tchau? A frase que eu vou deixar... Nossa, meu Deus. Olha, a do pastor Kleber funciona, né? A do pastor Kleber funciona. Não discuta pessoas, discuta ideias. Assim o seu relacionamento vai crescer, florescer, vai dar frutos que permanecerão e você vai viver o Salmo 128, ver os filhos e os filhos dos seus filhos assentados à mesa. Amém? Glória a Deus. Gente, olha só, então deu para ver que a conversa rendeu, né? Muito obrigada, Lenildo. Eu que te agradeço, Priscila, pela oportunidade. Legal demais. Gente, tchau, Deus abençoe.